começando mais um vídeo aqui do The Information. Eu sou o Pedro Bregolin e estamos iniciando mais um conteúdo, mais um vídeo hoje aqui, terça-feira, pós o Week 13, justamente para falar do jogo que encerrou a semana 13 da NFL. O New England Patriots bateu os Bills. A gente não falou esse jogo no podcast, já está no ar, aliás, comentando a semana 13, porque gravamos antes do jogo correr. Então agora a gente vai comentar um pouquinho da partida que encerrou a 13ª semana da NFL. Antes disso, vou pedir para se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho das notificações e principalmente espalhe esse vídeo por aí e ajude a Information a chegar a mais e mais pessoas, certo, gente? Enfim, vamos falar então um pouquinho de Patriots e Bills, um jogo muito atípico de futebol americano. O primeiro fator por causa do tempo, muito vento, nevou antes do jogo, que nevou um pouquinho durante a partida, não foi uma neve tão forte, tão grossa, acho que dá para se dizer assim, do que foi no pré-jogo, enquanto os jogadores estavam aquecendo, mas estava muito frio, estava com muito vento, e a gente viu um New England Patriots que decidiu jogar completamente futebol americano, old school, correu 45 vezes, passou a bola 3 vezes apenas, teve um momento que tinha um passe para 42 corridas, e aí o jogo terrestre dos Patriots praticamente ajudou muito a franquia a decidir o jogo, junto com a defesa, obviamente, esse combo. E não tem como destacar, senão a magnífica estratégia que o Bill Belichick montou. Por pouco deu errado, ele e Josh McDaniels, certeza que bateram um papo antes do jogo, decidiram, cara, não vamos expor o nosso calor aqui. E como o New England Patriots faz isso muito bem, né? Aquela frase que é clichê, né? Que os Patriots jogam xadrez enquanto o resto da liga joga damas. Cara, parece muito verdade, e todo ano tem um jogo que prova isso, que prova o quão bom o coach staff dos Patriots é do resto da NFL. Ontem a gente teve esse jogo, tivemos essa prova, né? A defesa dos Patriots foi tudo aquilo que a gente esperava, pressionou, dominou a OL em alguns momentos, teve alguns bons drives dos Bills, principalmente no segundo tempo, que o ataque andou, envergou a defesa dos Patriots, mas na red zone foi muito competente, sack para deixar em uma posição de field goal ruim, que era de 33 jardas, que seria um extra point, mas com as condições de tempo, chutar para mais de 30 jardas ontem era praticamente impossível. Não à toa o Bass, o kicker dos Bills, errou um field goal para 33 jardas no último período. A defesa conseguiu parar duas ações buscando o TD da virada no último período, uma forçando o field goal errado, né, a gente já foi comentado, e a outra então com o turnover on downs, que deu a vitória para os Patriots, né? E o ataque, cara, foi simplesmente o gameplay mais diferenciado, bizarro, maluco que eu já vi de futebol americano, seja jogo ao vivo, seja jogo em VT. Vejo a NFL faz mais de uma década ao vivo, sentando assistindo o jogo todo domingo, e incontáveis vídeos aí por jogos por VT. E cara, nunca vi um negócio assim bizarro. O jogo terrestre funcionou, mais de 30 jardas, 45 carregadas. Damon Harris fez aquele TD lá no primeiro quarto que ajudou muito bem os Patriots, abriram 8-0 para conseguir vencer a partida. E foi um futebol americano muito old school, né? As trincheiras dos Patriots foram muito bem. O jogo terrestre dos Patriots é muito bom, mas é muito bom mesmo. E tudo bem, a defesa dos Bills não é tão boa quando pegam um ótimo jogo terrestre. Foi assim contra os Colts e foi assim contra os Patriots. Mas é uma defesa que, nos números, não é aquela coisa horrorosa contra o jogo terrestre. Só que o jogo dos Patriots correndo com a bola foi tão bom, os esquemas de bloqueio ontem funcionaram tão bem, que fica difícil tu não falar que os Bills têm uma péssima defesa contra o jogo terrestre. O primeiro TD lá do Damon Harris deu uma falha grotesca do Micah Hyde, o safety que estava mais no fundo de campo, cobrindo a retaguarda na jogada que deu o TD, né? Na jogada tem mais ou menos como se fosse duas avenidas para abrir. O Micah Hyde, em vez de defender mais pro lado de dentro, ele acaba defendendo do lado de fora, e aí ele fica como se estivesse de costas para essa avenida que se abriu, para esse caminho que se abriu, para o gap que se abriu pelo lado de dentro. E o Damon Harris faz uma leitura muito boa, escolhe o lado certo, né? E aí então, com toda a velocidade, ele consegue ir até a end zone. Então o Micah Hyde aí falhou nesse lance, fez uma cobertura muito mal, poderia ter evitado o TD, mas acabou fazendo uma má jogada.
E aí então depois a gente viu a defesa dos Bills não tomar mais TDs, mas sempre sofrendo para corridas dos Patriots. E os 3 running backs indo muito bem, o grupo de running backs dos Patriots foi muito bem. Por quê? Porque os bloqueios estavam entrando. Em que o Harry, por mais que fez aquela cagada no punch, tirando aquela jogada, fez um bom jogo, bloqueou muito bem. Porque Harry é um wide receiver que bloqueia muito bem e é importante nos Patriots para isso. A gente viu o fullback alemão, o Johnson, fazendo um ótimo jogo bloqueando. E daí então a gente tem obviamente a OL, o que o Bill Belichick e o Josh McDaniels decidiram fazer, de proteger o seu QB, de não expor ele em uma condição totalmente atípica, que poderia, muito bem prejudicar o New England Patriots. Foi o oposto, só fez handoff, fez 3 passes, foi um screen, um incompleto e um passe acertado na cagada no primeiro quarto. Mas deu certo, correr com a bola deu certo. O New England Patriots conseguiu ficar com ela, conseguiu gastar cronômetro e no final das contas fez o suficiente para vencer. Não importa como, não importa onde, não importa quem esteja em campo. O New England Patriots é um time que incrivelmente consegue achar as formas de vencer. O Buffalo Bills teve suas chances, foi incompetente de certa forma, mas a incompetência dos Bills veio pela competência dos Patriots. Os Bills sim, deram um tiro no próprio pé, teve aquele fumble lá no primeiro quarto que gerou a posse do TD dos Patriots, mas os Patriots retribuíram o favor com aquele fake, com aquele punch que foi mofado, né, que foi tocado em que o Harry que acabou gerando TD. Então foi 2 touchdowns em 2 turnovers, acaba meio que anulando a diferença de 1 ponto, né, e foi um ponto bem importante ao longo da partida, que denominou, se por exemplo o Buffalo Bills lá no final do jogo iria arriscar uma quarta para touchdown em vez de chutar um field goal. Então os Patriots terem arriscado aquela situação de 2 pontos lá no primeiro touchdown fez toda a diferença no último período. Ficar a favor dos Patriots foi totalmente uma decisão muito boa do Bill Belichick, uma decisão que sinceramente seria óbvia, qualquer ser humano que entende o mínimo de futebol americano conseguiria pressupor e deduzir que ficar com a posse a favor do vento no último quarto ia ser importante, e foi o que aconteceu. No final das contas, os Patriots erraram menos e mereceram vencer. E os Bills tiveram suas chances, só que não foi bem aproveitada, principalmente na red zone e principalmente no último período. Por quê? Porque o New England Patriots foi muito bem defensivamente, uma vitória importantíssima, 2 jogos de diferença agora na AFC East e seed 1 para os Patriots. A seed 1 deve durar até a próxima semana, já deve perder caso alguma outra franquia com 8 vitórias na AFC vença, e deve ser o caso. E o mais importante é que a briga pela divisão está aberta, os Patriots agora têm 2 jogos e ainda têm a vantagem, e daqui 3 semanas essa franquia se enfrenta de novo, agora lá em Foxborough, Patriots e Bills jogando agora então no domingo dos Patriots. Certo, gente? Enfim, esse foi o vídeo, concorda com a minha opinião e que Bill Belichick e Josh McDaniels acertaram no gameplay? Ou discorda, acha que os Bills perdeu para os próprios Bills e foi incompetente em não ter batido uns Patriots que não passou a bola e que acabou só correndo? Acho o quê? Comenta aqui embaixo, vamos junto fazer uma boa discussão. Tamo junto, valeu, tchau, tchau.